Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, ouvinte, espectador, seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje estamos aqui, para falar sobre o 13º episódio da série, episódio que se chama Whisper, Sussurro, né? Episódio aí cheio de viagem aí os delírios assim, mas é o seguinte, eu já no começo, mas tem a Sally Field, né? E, pra mim, tá prometendo muito, né? Porque desde que a gente começou a temporada, o pessoal falava, não, esse episódio Whisper é fantástico e tal. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas temos aqui algumas coisas para falar sobre elenco, etc., questões técnicas, né, Marcos? Sim, o episódio ele foi ao ar em 13 de maio de 73. É a última participação do Jeannot Suzark na série, que eu me lembre. Até porque ela tá acabando, né? Isso, até porque a série tá acabando. Já ele dirigiu 19 episódios de Galeria do Terror, então procure nossos podcasts anteriores, que você irá ter informações biográficas, né? Falamos e filmográficas também sobre ele. Falamos bastante sobre ele, né? Sobre o diretor. Uhum. Sim. O roteiro é do David Hayfield. Ele já fez, por exemplo, um roteiro do episódio anterior, que é o She'll Be Accompany You, né? E quando falamos desse episódio, o episódio da gata, o que tem o da vingança, Leonardo Nimoy, né? E tal. Isso. Falamos do trabalho desse roteirista de cinema também. E é baseado num conto do Martin Weidel. Esse Martin Weidel, ele era um cara que ele escrevia principalmente histórias infantis, livro infantil mesmo ilustrado. Uhum. Mas ele fazia o seguinte, ele fazia livro para criança bem pequena, lá, né? E ele também escrevia livros para crianças um pouco mais velhas, pré-adolescentes. Os livros que ele escrevia para pré-adolescentes, ele usava o pseudônimo de Catherine Sefton. Olha. Ele usava um pseudônimo feminino. E ele escrevia histórias para pré-adolescentes que envolviam questões de terror, de fantasmas, etc. Interessante ele usar um pseudônimo feminino, né? Que eu já vi mulheres utilizar masculinos, ou então que nem só letras, né? E tal, para poder não mostrar que é uma mulher, né? Para ver se atinge um público masculino também, né? Quer dizer, que será que para um homem poder escrever histórias que seja para pré-adolescentes e tal, dentro desse universo infanto-juvenil, tem que ser feminino, né? Interessante isso, Pode ser. Não, e eu acho interessante que justamente quando ele usava esse pseudônimo de Catherine, ele escrevia histórias que também tinham elementos de terror, né? De terror, romance, claro, provavelmente também, né? Para o gosto, né? Uhum. O infanto-juvenil, né? Sim. E muito bem. Agora, complica o negócio quando a gente vai falar dos atores, porque os dois atores principais desse episódio, ambos tiveram carreiras longas, na verdade, a Sally Field ainda está viva, né? Sim, sim. A Sally Field e o Jim Stockwell. A Sally Field teve 60 anos de carreira e o Jim Stockwell 70 anos de carreira. Então, e fizeram muita coisa. Então, vamos começar com o Jim Stockwell. Ele nasceu em 36 e ele começou criança ainda. Ele fez sucesso como ator infantil, para começar. E assim, ele foi o menino do cabelo verde. Talvez o pessoal lembre desse filme. Tinha um filme chamado Marujos do Amor, nos anos 40,
que era o Frank Sinatra e o Gene Kelly. Eles queriam ajudar uma moça que ela era cantora e ela sonhava em ser atriz de cinema. E ela tinha, e um filho dela era uma criança muito lindinha, muito fofinha, que encantava todo mundo que assistia ao filme. Mas era o Jim Stockwell. Caramba. Né? Essa criança lindinha e fofinha. Ele também participou da versão dos anos 40 do Jardim Secreto, da Francis Parkinson Hodgson, né? Esse famoso livro, teve muitas versões, e teve uma versão mais recente, dirigida pela Agnieszka Holland. Muito boa. Mas essa versão que eu estou citando é a versão dos anos 40. Tem o livro King, do Rudyard Kipling, famoso livro que teve algumas versões para o cinema. A versão dos anos 50, o King é o Jim Stockwell. Caramba. Também. Isso é ele ainda mais criancinha. Já mais velho, ele ganha o prêmio de melhor ator em Cannes pela participação dele no filme Longa Jornada Noite Adentro, do Sidney Lumet. Que é baseado na peça do Eugênio O'Neill, e ele contracenou com a Kate Hepburn e com o Jason Robards nesse filme. Legal. Né? Enfim. E ele continuou concorrendo a prêmios de atuação. Mais para frente, um pouco mais velho, ele vai fazer filmes como Paris, Texas e Duna, do David Lynch. Desculpa, Paris, Texas, do Wim Wenders. Sim. Veludo Azul e Duna, do David Lynch, que são dois filmes em que ele faz pontas que são marcantes. Todo mundo lembra na hora que ele aparece no Veludo Azul. Ele era um ator bem importante, né? O Jim Stockwell. Isso. Ele participou do filme Jorge, um Brasileiro. Ele faz o Mário, aquele filme com o Carlos Alberto Richelli, lembra? Não lembrava, não. Do caminhoneiro, o Carlos Alberto Richelli é um caminhoneiro. Ele tá no filme brasileiro também. Ele fez alguns filmes com Coppola. O Homem que Fazia Chover, por exemplo, que ele contracena com o Matt Damon e a Claire Denis. Ele foi muito elogiado. Ele tá naquele filme De Caso com a Máfia. Você lembra aquele filme que a Michelle Pfeiffer, ela foge da cidade para fugir do namorado mafioso dela? O namorado mafioso dela, o amante mafioso dela, é o Jim Stockwell. Esse personagem, a atuação dele é elogiadíssima. Ele rouba o filme, né? Ele é para ser um coadjuvante que acaba roubando o filme de certa maneira, né? Além disso, ele também muito lembrado aqui no Brasil, aquela série Contratempos. Lembra aquela série sobre viagem no tempo? Aquela série de TV de ficção científica dos anos 90? Fez um sucesso tremendo. Passava no Brasil. Era uma série muito popular no Brasil também. Os nerds adoram essa série. Era o Scott Bakula e o Jim Stockwell. O Jim Stockwell fazia o Al. Olha. E, além disso tudo, ele, que eu já citei, ele era, por exemplo, o Duke Nukem. Ele fazia a voz do Duke Nukem do desenho do Capitão Planeta. Caramba! Isso. Além de tudo, ele também fez algumas coisas no terror. Ele fez o Terror de Dunwich, adaptação do livro do Lovecraft, e fez também o filme O Lobisomem de Washington. Entre mais de 200 papéis na TV e no cinema, uma carreira de 70 anos. Então, citei aqui alguns dos que talvez o pessoal vá lembrar mais, mas ele fez muita coisa. Aí, outra pessoa que está nesse episódio, que é a Sally Field. A Sally Field, ela é outra que começou também cedo, mas ela começou fazendo ela era protagonista numa série de TV, que era a série Gidget, que eram as aventuras de uma garotinha de 15 anos. Ela tinha 25 anos quando ela fez esse papel, mas ela tinha uma carinha de mais nova. Sim. Né? Ela ficou muito famosa também por aquela série da Freira Voadora, né? Isso, vou chegar lá também. E é engraçado, ela logo no começo de carreira já protagonizou uma série. Ela era uma pessoa de muito talento, ela chamou a atenção muito cedo quando ela começou a aparecer na televisão e no teatro também. Ela era uma atriz de teatro muito... E ela ganhou 2 Globo de Ouro, 2 Oscars e 3 Emmys. Como você mesma citou, ela era a irmã Bertrilli, a noviça voadora. Né?
série aí que ela teve 2 temporadas, passou no Brasil, o pessoal adorava. Minha mãe e meu pai adoravam, paravam para assistir a Noviça Voadora quando passava na televisão, né? Legal. Isso foi em 67 e 70. Mais para frente, tem aquele livro Síbil, que é o livro que fala sobre aquela mulher que tinha 16 personalidades diferentes. Olha, não conheço. A Sally Field vai interpretar a Síbil no cinema nos anos 70. Ela vai ser indicada, tudo que é prêmio, vai ganhar o Emmy de atuação. É impressionante ela fazendo as diversas personalidades da Síbil nesse filme para TV. Procure esse filme, quem puder. Se você quiser ter um filme que é sobre um assunto interessante, né? Uma pessoa que tem múltiplas personalidades, e você quiser ver uma atuação absurda que inspirou muito o McAvoy, inclusive o James McAvoy, quando ele fez lá o... A Toni Collette também tinha uma série United States of Tara, que ela também fazia vários personagens, tinha várias personalidades, né? É mó legal. Sim. Isso aí é um exercício de atuação, é bem difícil, né? Você ter personagens identificáveis, né? Diferentes, né? Ela vai protagonizar também nos anos 70 uma série que é A Garota com Algo a Mais. Que esse algo a mais é que ela podia ler pensamentos. Então, as aventuras e desventuras era um casal. Isso e a ainda moça... tá em coisas antigas, né? Porque ela é conhecida por muita coisa nova até, né? Isso. Ela tá naquele famoso filme que o Burt Reynolds, Agarra Se Puderes, que filme que o Burt Reynolds começou essa coisa dele fazer filmes em que ele era um bandido fugindo da polícia. Que depois ele fez uns 30, né? Que ninguém aguentava mais. Aí... Em 79, ela lasca o filme Norma Rae, filme importantíssimo que é sobre uma mulher que trabalha como tecelã, né? Trabalha e que ela ajudou a organizar o sindicato das costureiras, das tecelãs, etc. E tal. Um drama, atuação monstro, e ela ganha o Oscar. Ganha o Globo de Ouro e o Oscar. Caramba! Depois, ela vai ter aquele drama Um Lugar no Coração, filme do Robert Benton, em 84. O que ela acontece? Globo de Ouro e Oscar de novo. Cinema período muito assim renomada e importante, né? A série isso, em 5 anos, ela ganha 2 Oscar e 2 Globo de Ouro. E ela também está naquele filme famoso do Sidney Pollack, que é A Ausência de Malícia, que ela contracena com o Paul Newman. Aí, mais recentemente... ela está na série ER, Plantão Médico, e ela protagoniza aquela série Brothers and Sisters. Nossa, a minha irmã adorava. Entre 2011 e 2016. Que é da família, né? Ela era mãe, né? Sim. Isso, ela vai ganhar o Emmy. Sim, por essa série. E é uma série que fez muito sucesso, nossa. Isso. E a participação dela no Plantão Médico vai dar outro Emmy para ela. Legal. Ou seja, a mulher do coleciona prêmio. Fora isso, todo mundo adora assim, o filme Flores de Aço, que é ela, Julia Roberts, Dolly Parton, Daryl Hannah. Que eu vivo assistindo esse filme para chorar, né? Isso. Eu amo esse filme do fundo do coração. Aliás, é a minha recomendação no final. É um drama famoso, que fez muito sucesso, é um filme que é muito reassistido. Nossa, só elenco do caraco. Tem uma atuação monstro, é um filme sobre amizade, sobre sororidade, né? Um filme muito bonito. Força feminina, né? A força da mulher, as mulheres se apoiando, isso é... Filmaço. Ela também tá no filme Uma Babá Quase Perfeita, né? Ela Williams. faz a mãe das crianças que o Robin Williams vai se fantasiar de babá para conseguir ficar perto dos filhos, né? Ela é a tia May dos filmes do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, o pessoal vai lembrar. Caramba, claro. Não lembrava disso, não lembrava que ela tinha sido tia May, não. Isso, ela vai ser a esposa do Lincoln, do filme Lincoln do Spielberg, né? Muita coisa, né? A carreira muito grande. Ela é a mãe do Forrest Gump. Nossa, muito bom o papel dela também, Forrest Gump. E, tirando isso, ela tem apenas mais centenas de participações no cinema e na TV, que se vocês for falar tudo, São no programa atores acaba assim, hoje. né? Em Galeria do Terror, também em The Twilight Zone, quando a gente conversava, que eles têm
uma carreira inteira, a vida inteira, né? Até porque muita gente até faleceu, né? Como é o caso do Jim Stockwell, né? Então são pessoas com carreira fantástica, assim, né? Eu tava muito ansiosa por esse episódio com a Sally Field, né? Eu Uhum. acho ela uma grande atriz mesmo, maravilhosa. E Ela ela também, enobrece o episódio. sim, ela teve também participações no teatro ao longo de toda a carreira, uma atriz de teatro também, e tem uma calçada lá no Hall da Fama muito merecida. Ela tem E uma estrela na Calçada da Fama. desculpa, uma estrela na calçada da fama. E outro cara que aparece rapidamente é um médico, ele é vivido por um ator chamado Kent Smith. O papel mais famoso do Kent Smith, ele faz o Oliver Reed no filme Sangue de Pantera. Como assim ele faz Oliver o... Reed não é o ator Oliver Reed, ele faz Ah, o personagem do Oliver Reed no filme famoso do Jacques Tourneur, Sangue de aham, eu Pantera, gosto que é o desse filme. filme famoso onde a mulher vira pantera, Sim. né? E que é o Uhum. filme onde foi criado o jump scare, Ah, famoso é. também por esse motivo, né? É verdade, tem um jumpscare E, famoso no filme. né? Sim. Ele também ele tá no filme Essa Terra é Minha, um filme do Jean Renoir em que ele conta a cena com o Charles Lawton e a Maureen O'Hara. E ele é um cara também que ele fez muitos filmes no ar. Olha. Mas o destaque da carreira dele mesmo é o Sangue de Pantera. E ele tá ele faz o mesmo personagem nas continuações também. Que o Sangue de Pantera teve a Maldição da Pantera, né? Uhum. Sim, sim, sim. Com certeza. Muito bom, muito bom. É, é isso aí. Elenco pequeno, né? Episódio que não tem muitas pessoas assim em cena, né? Tem um episódio que ele quebra bastante a quarta parede, né? Mas e aí, você quer comentar um pouquinho com a gente o que acontece? Uhum. Bom, nós temos esses dois personagens, a Sally Field de Stockwell, eles vão fazer um casal, que é a Irene e o Charlie. Eles moram ali numa casa no Mississippi, se eu não me engano. E o que acontece? Quando o episódio começa, a Irene, ela está vestindo um chale e ela está meio que a gente escuta vozes, escuta ela falando com um sotaque carregado do sul dos Estados Unidos. E a gente fica se perguntando assim, que ela tá falando com quem? Que coisa meio estranha isso. A gente logo deduz, parece que é como se não fosse ela, se ela estivesse possuída por alguma coisa. A gente vai descobrir que sim, essa personagem, ela é uma médium e ali da região, a Irene, ela recebe, digamos assim, espíritos de pessoas falecidas ali e vai incorporando essas pessoas. E, inclusive, ela vai muito até o cemitério. No cemitério, ela fica tentando, inclusive, ver se ela encontra as lápides de onde seriam, né, estão enterradas as pessoas que ficam entrando no corpo dela. Uhum. O marido dela, o Charlie, ele, claro, percebe que isso é um problema, óbvio, mas ele é um cara que ele é um arquiteto, ele largou o trabalho de arquiteto para ficar perto dela e poder cuidar dela, e ele entende que isso é uma coisa que é dela. Até ele vai ter, numa consulta com um médico, um psiquiatra, ele fala, olha, eu não quero dar medicação para ela, isso é uma coisa que é dela, eu não quero tirar isso dela, faz parte do que ela é. E é perfeitamente administrável isso daí. Mais ou menos. É. Até um certo ponto é administrável. Acontece que, à medida que o tempo vai passando, ela vai mais frequentemente tendo esses episódios de mediunicamente começar a falar com vozes de pessoas que já morreram e, detalhe, ela começa recorrentemente a ser possuída pelo espírito de uma tal de Raquel, de Rachel. Uhum. E aí a coisa vai começar a se complicar um pouco. E temos o nosso episódio. É isso, né? É um episódio assim, ele vale muito pela atuação, não só da Sally Field, como do Jim Stockwell. E eles, a todo momento, eles conversam muito com a câmera, né? Uhum. Ele fala assim, tem momentos que ela tá aqui, daqui a pouco ela tá em outro lugar, né? O que será? Ela olha, né? Primeira vez quando ela tem um monólogo logo no começo, ela já olha pra gente, já olha pra câmera. Tem momentos que ele Isso. pergunta, eu tô sozinho aqui, você tá aí desse lado, né? Então, é episódio que... Aí que tá, como eu não li o conto nesse caso, aí eu não sei se é uma adaptação muito fiel e tal.
Eu achei muito enfadonho esse episódio, muito enfadonho, e apesar das ótimas atuações, não sei você. Sim, eu acho que ele sofre um pouco com essa coisa que esses episódios eles são mais curtos, então eles têm menos tempo para. Ele vai lidar com esses temas do luto, dessa questão de você viver outras vidas e ter outras personalidades Não, e dentro tá, de até de você, doença mental, né? de doença Porque mental, e de aos poucos, e ter uma degradação do estado mental da personagem, o, dos perigos até, né, dessa convivência de você com espíritos, o que pode acontecer de bom, de ruim, como é olha, não que... ficou nem claro pra mim. Aí que tá o negócio desse episódio. Não ficou nem claro pra mim que ela tá incorporando espíritos. Ficou, pra mim, fiquei com a impressão que ela tem várias personalidades, sabe? Que ela Então, assume as outras personalidades que assumem. Tem um momento que uhum, ela é uma personalidade, daqui a pouco ele é outra, então ele nunca sabe, na verdade, com quem que ele vai estar daqui a pouco. Então, quando ele o fala pro filme... médico que ele não quer, quando o médico sugere que ela tome medicação, que ela receba tratamento, que ele sugere que ele não quer mudá-la, ele nunca sabe com quem ele tá, na verdade. Então, o episódio brinca com essa incerteza. Ela realmente está se comunicando e recebendo espíritos de pessoas mortas que estão enterradas naquele cemitério que tem ali perto da casa deles, ou ela está, na verdade, sendo um caso de múltipla personalidade. E interessante, né, que mais para frente ela vai fazer um filme sobre múltipla personalidade e vai ganhar prêmio com esse filme. Não, Né? ela está ótima. O episódio não perde absolutamente nada por ter a Sally Field ali, que ela realmente, o jeito como ela atua corporalmente, né, ela entrega muito na atuação. E o Dean Stockwell até que tá, acho que ele tá morno no episódio, não tá? Ele conversa um pouco com a câmera, não tem muito o personagem dele também pra, né, nos mostrar, mas ela sim, né? Então acho que até por isso que ela tenha sido escolhida para esse episódio. Mas eu acho uma história meio estranha, meio incoerente. Eu não entendo por que todo momento eles falam com a gente, né? Isso é um recurso que não estava no roteiro. O diretor resolveu aplicar esse recurso. Eu acho que, de certa maneira, é interessante porque você tem muitos momentos em que são os tipos pensamentos do personagem do Charlie. Uhum. Sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo com a mulher dele. E o fato dele olhar para a câmera e olhar para a gente funciona para nos chamar para o episódio. Para a gente chamar. entrar. Não estou dizendo que funcionou. Eu digo que a intenção era deixar a gente mais próximo desses personagens e a gente entrar nesse drama, nessa história que está acontecendo com eles. Mesma coisa a Sally Field. Enquanto que pro personagem do Dean Stockwell é chamar nós, o público, pro episódio, para Sally Field, ela falar com a câmera é para reforçar essa ideia de que ela tá ou com outra personalidade ou ela está falando com alguém que a gente não tá vendo, mas tá ali. É uma presença sobrenatural, talvez. Mas, se a gente já puder adiantar, o clímax do episódio eles acabam decidindo que eles vão se mudar dali para ver se... saindo dali, ela passa a sofrer menos. Digamos assim, o personagem do Charlie, ele parte do seguinte pressuposto. Digamos que ela está recebendo influência dos espíritos que tem ali naquele cemitério, ou essa casa, de alguma maneira, está despertando para ela múltiplas personalidades, digamos assim. Vamos ver se talvez indo embora daqui, isso pare. E o que acontece? Ele resolve... Ela concorda, eles vão fazer um último jantar ali, se preparam um delicioso rosbife, que eu fiquei com uma vontade tremenda de pegar, comer um pedaço daquele rosbife. Né? Sim. Mas, no momento em que eles estão ali no jantar, ela vai em direção a um bosque que tem ali perto da casa deles, e ela está manifestando a Rachel, né? E ela pede pro Charlie, só que ela chama ele de Johnny, que Johnny seria talvez o marido da Rachel, né? É sussurro também, porque
ter esse negócio de ter uma voz fantasmagórica, né? Que ele fica escutando o tempo todo. O sotaque né? muda, né? É. Ela fica com o sotaque do sul mais carregado. Sim. E sacada boa da atriz também, né? Da Sally Field. E eles vão para um local onde tem umas pedras ali, que é um lóculo ali coberto com pedras, e ela pede pro Johnny tirar as pedras, porque ela quer depositar ali algo que seria, na verdade, o filho da Raquel e do Johnny. Né? O filho recém-nascido que faleceu, a filha, se eu não me engano, recém-nascida. Eles estão num luto porque perderam uma criança, né? E Sim. ela entrega na mão desenvolveu essa história também, cara. Aí sabe o que é foda? A gente acaba Você não vê que sabendo... ali tem o esboço de um bom roteiro. Mas parece que nada é bem desenvolvido, porque essa história da Raquel também a gente não sabe nada, né? É uma das personalidades ou um dos fantasmas que possuem essa mulher, né? Isso. Vale a pena a gente lembrar, tu tá citando uma coisa que as histórias, às vezes, elas parecem que pulam para a conclusão muito rápido e tal. A gente houve também cortes e remontagens para os episódios caberem na metragem que eles têm atualmente. Então, alguns podem ter sofrido ali. Vários, né? hein? Vários. Tá meio na cara. Tem episódio que aparece até meio sem sentido, né? Esse foi um que eu acho que ele sofreu com o desenvolvimento dele e o final também ficou meio sem sentido, não tem muita explicação. Entendeu? Tem um negócio que a gente não citou no túmulo dessa Rachel, que a Sally Field, ela começa a receber muito influência desse espírito dessa mulher falecida, dessa Raquel, né, da Rachel. Ela vai no túmulo, e no túmulo tá escrito em latim vademecum, que é vem comigo. Vem comigo. Depois que a personagem ali da Sally Field faz o marido depositar ali nessa pequeno túmulo, um embrulho que está representando a filha perdida daquele casal já falecido, né? E ele fala para ela, bom, agora, então, você pode voltar, né? Querida, pode voltar a ser quem você é. Já o filho ali, né? Dessa Rachel tá em paz agora, o espírito da Rachel pode ficar em paz, você pode voltar a ser a Irene. Ele escuta a voz da Irene falando, não, eu não consigo voltar, eu não posso voltar. E termina assim, tá? Olha, foi muito anticlimático pra mim esse final aí também. O jeito como ele terminou muito sem sentido pra mim. É muito estranho, assim. E assim, às vezes a gente ainda consegue contornar isso daí quando a gente consegue ler o conto. Já falei isso várias vezes, né? E normalmente é frustrante também quando você lê o conto e o episódio, sabe, não chegou nem perto do conto, né? E tiveram ótimos episódios, tá? A gente tá perto de fazer a nossa live dos 20 episódios ou segmentos favoritos de Galeria do Terror. Então a gente vai escolher as melhores adaptações. Ou até adaptações que superaram o conto, que tiveram várias vezes isso daí. Mas essa terceira temporada tá muito triste esse final, ó, né? E eu lembro que ali na Imaginação, quando a gente tava gravando também sobre, a gente reparou que a última temporada, assim, os últimos episódios, tava aquele negócio assim que tava se arrastando, né? Porque não estavam conseguindo. E aqui, então, parece que tava tendo corte de orçamento, estavam mexendo. Vocês podem ver, você percebe quando uma produção tem problema? Quando tudo que sai depois é tudo bagunçado, tem vários tipos de montagem, a gente vai falar mais sobre isso também depois. Encaixaram cenas de outras séries por algum motivo, né? Então, sabe, virou caos, a emissora tomou conta, bagunçou tudo. Esse episódio aqui que parece pra mim um desperdício de bons atores, né? Porque eu não sei se esse conto ele é muito legal, e de repente deve ser uma história bem profunda, interessante, que tem ali não, um esboço ali de uma história que você quer conhecer. Você quer conhecer a história dessa mulher, da Irene, que ela vai tendo várias personalidades, incorporando espíritos, e isso vai fazer com que o casamento dela fique em suspensão, né? Porque o cara largou a carreira, né? E tal, para poder ficar com a esposa, né? Um arquiteto, então estão vivendo ali naquela casa antiga, né? Antiquada, com aquela cozinha, aquele fogão muito antigo, sabe? Que você vê visivelmente que é a casa de família.
E ela vai tendo, inclusive, as recordações do jeito péssimo como a mãe dela tratava ela também, né? E tal, como uma doméstica dela lá. Então, tem muita coisa ali, só que eu acho que não é bem desenvolvido de jeito nenhum. Uhum. Sabe? Não, Isso, não tem tempo suficiente de tela para ter o desenvolvimento necessário e para a gente poder acompanhar essa história como ela poderia, né? Infelizmente. É uma pena, né? Porque, como você mesmo falou, tem um bom episódio ali, né? No meio, assim, tem boas ideias para serem desenvolvidas, tem um drama interessante para ser desenvolvido ali, mas não foi. Não foi. Infelizmente. Não vamos nem. Vamos aproveitar esse momento aqui, né? Pra dar algumas recomendações de coisas legais. Aí você conhece algum tema? A gente até mencionou de passagem filmes que tem diversas personalidades. Eu acho muito bom esse filme do Shyamalan. Eu acho legal, muito divertido. Tem James McAvoy, né? Que é qual é o nome do filme mesmo? É o... Fragmentado. Fragmentado. Muito bom. O filme é bom devido muito também pelo McAvoy, né? Que ele tá incrível no filme, né? Você falou eu ia sugerir aquele filme A Chave Mestra. Chave Mestra. É um baita terror legal, que agora o pessoal talvez não lembre tanto desse filme. Mas por ele que fez muito a Chave sucesso. Mestra, assim, o que tem exatamente, assim, que evoca, assim, dentro da temática? Essa coisa de se passar no sul, no Mississippi, essa coisa de você ter uma personalidade tomando conta de você, do seu corpo. Enfim, o filme é exatamente em cima disso, né? Tem a Kate Hudson, a Gina Rowlands, né? O Peter Skarsgård. É um filme interessante. Como eu te falei, fez muito sucesso na época, agora o pessoal do terror parece que não lembra muito, mas vale a revisita. Vale muito, gente. Pra quem... Eu lembro que é muito legal essa coisa. Tem um plot twistico no filme que é... Daqueles. Assim... Shyamalan, aprenda a fazer um plot twist. Ele virou homem do plot twist depois que sair disso, né? E não conseguiu mais. Eu recomendo, se você nunca assistiu, pelo amor de Deus, assista o filme, que é um filme, por sinal, né? Diz que tem mais de uma adaptação dessa história, né? O Steel Magnolias, né? Flores de Aço, essa adaptação que eu tô recomendando é de 89, né? Gente, que é um filme maravilhoso com a Sally Field. Ela faz uma mãe, né? É uma história de famílias também, né? Mais do que uma família, famílias, né? Que a filha dela é a Julia Roberts, né? Ela tem mais filhos também, né? Ela é a única filha, né? Ela tá prestes a casar. E você vai conhecer aquela comunidade, que também é uma comunidade visivelmente do sul, né? E tal, que tem tem as senhoras que são as amigas, né? Tem a Dolly Parton, que eu sempre achei divina a Dolly Parton, né? Não só a Dolly Parton, mas tem um elenco assim, deixa eu só ver. Ó, tem a Shirley MacLaine, tem a Daryl Hannah, tem a Olímpia Dukakis, que eu sempre adorei essa atriz, né? Que é aquele sorriso franco que ela tem. E é uma história que ela é um drama também, né? Porque a Julia Roberts, ela tá prestes a casar e tá toda aquela efervescência, né? Sobre o casamento, as tradições do casamento, aquela festa na casa da pessoa, gente. Porque hoje em dia as festas são todas em buffet, né? Com clube, buffet. Não, eu sou dessa época também, que as festas eram na nossa casa, né? De casamento, inclusive, tá? De casamento, né? De você poder ter aquela festa familiar, né? E olha, o filme é muito, muito legal, porque vai contar vários anos dessa história, né? Desde o casamento dela até a tragédia que vai se abater pela família, e muito sobre a amizade, né? Das pessoas, né? Que tem, claro, seus... às vezes se estranham, né? Mas ao mesmo tempo também são muito acolhedoras, né? Eu lembro que a personagem da Daryl Hannah, ela é uma moça que ela chega na cidade, que a Dolly Parton, ela tem um salão de cabeleireiro, né? Que muita conversa acontece naquele salão. E aí ela chega para poder tentar arrumar um emprego no salão da Dolly Parton, né? Só que é uma cidade muito conservadora, né? Ela é mulher de um ex-condenado, né? Tá sozinha, chega sozinha na cidade, só que ela é muito bem acolhida pelas mulheres ali. Então é um filme que ele fala muito sobre isso, sobre sororidade, sobre a mulheres se apoiando umas às outras, né? Independente de que elas tenham diferenças ou não, né? Então, olha, é muito legal e é muito emocionante. Eu termino chorando. A Sally Field, ela, pro final, durante o filme também, mas no final deste filme,
a atuação dessa mulher, você entende exatamente por que essa mulher ela é muito fantástica, ela tem tantos prêmios e ela é uma atriz muito importante, muito importante. Que até neste episódio que a gente vê aqui em Galeria do Terror, que ela nem é um bom episódio, ela está incrível. Ela está incrível, porque o episódio pode não estar à altura dela, né? Mas ela está à altura de muitas histórias que ela precisa contar, sabe? É muito legal o jeito como ela atua, como ela treme e tal. E Flores de Aço é uma história incrível, maravilhosa, assim. Adoro. Uhum, é muito legal mesmo. É isso, então? Uhum. É isso, então a gente vai finalizando aqui mais um programa. Lembrando que estamos chegando ao final, né, dos nossos podcasts. Se você chegou aqui já na terceira temporada, eu peço que você volte lá atrás, tá? Seja na playlist aqui no YouTube ou no Spotify, no seu aplicativo de podcast favorito. Você procure Cineclube da Masmorra ou Além da Imaginação Podcast, que a gente tem todos os episódios, gente, todos. São 156 de Além da Imaginação da série clássica, fora os episódios que a gente fez especiais, fora a série que o Jordan Peele também fez de The Twilight Zone, e agora a Galeria do Terror. Então você tem tanto conteúdo sobre Rod Serling e adaptações, inspirações. A gente está há muitos anos trabalhando com esse tipo, né, de material. É muito legal porque você vai tendo uma condição de comparar, né, diversas produções relativas ao Rod Serling. Nós somos muito fãs, tá, dele. Então recomendo você ir lá atrás para procurar mais episódios de Galeria do Terror ou Além da Imaginação, tá? Lembrar também de você se inscrever aqui no canal. Se você estiver nos assistindo no YouTube, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify. E, por favor, se puder, nos apoie financeiramente, que a gente está precisando realmente arrumar um computador da gente aí que a gente estava utilizando, está quebrado, infelizmente, né? Então a gente está precisando comprar uma placa-mãe. Mais do que nunca, esse é o momento de você nos apoiar, de você nos ajudar para que a gente consiga atingir, né, um valor mínimo mensal para que a gente possa comprar uma nova placa-mãe para consertar o nosso computador que estávamos usando para editar e gravar, tá bom? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Você pode nos apoiar também no Apoia-se, que é uma plataforma que você pode colocar seu cartão de crédito e colocar o valor que você puder, tá? Nos apoiar. Se você quiser apoiar por Pix recorrente, também nos ajuda, né? Que é uma coisa que você deixa todo mês rolar sozinho ali. O valor que você puder, não importa. Sei que toda ajuda agora é necessária para que a gente possa continuar o nosso trabalho de gravar sobre, não somente sobre as séries clássicas, mas nossos podcasts sobre cinema, né? Nossas pesquisas cinematográficas, nossas lives, né? Então é muito difícil agora esse momento para a gente que a gente está passando. Sua ajuda é muito importante, né, Marcos? Sem dúvida. Obrigado por quem já nos ajuda e se você quiser ser um novo apoiador, nós ficaremos muito gratos. No mais, se você puder dar like no vídeo, se inscrever no canal, se estiver disponível aí, por favor, deixe seu hype, né? Parece que as pessoas têm direito a fazer 3 hypes gratuitos por semana. Deixa o hype pra gente, que isso aí também ajuda a divulgar o nosso vídeo, tá bom? Com isso, a gente agradece demais a sua companhia. Acompanhe a gente nesse final de temporada e a gente também vai poder marcar logo mais a live, tá? Dos 20 episódios favoritos de todas as temporadas de Galeria do Terror. Um beijo muito grande, a gente se encontra em breve. Tchau, fiquem bem.